misericórdia de nós. Onde estivermos e com quem estejamos, que o Senhor nos conceda a sua paz, que a harmonia, a saúde e a paz possa chegar em nossas casas nesse momento. Com a graça de nosso Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Gente, hoje, na nossa programação, nós vamos estar falando sobre a questão da mulher hemorroíça. Lembrando que nessas semanas, nós estamos trabalhando com parábolas e ensinos de Jesus. Mas nós vamos procurar falar um pouco sobre a questão da importância da mulher no Evangelho, ou as mulheres do Evangelho e as mulheres no Evangelho. Então, nós vamos utilizar como plano de fundo a passagem da mulher hemorroíça, conforme estava programado, mas nós gostaríamos também de conversar um pouco desses momentos importantes que nós percebemos dentro do Evangelho, em que Jesus ele traz as mulheres para o seu apostolado, e lembrando que as mulheres elas passam a exercer um papel muito importante na trajetória do Cristo. Papel este que veio, nós vamos utilizar aqui como referência algumas passagens, e como plano de fundo, conforme nós já havíamos falado, nós vamos abordar um pouco a questão da mulher hemorroíça. Então, seguindo aí na nossa proposta, nós vamos observar que as mulheres, elas tiveram uma participação especial no ministério de Jesus, ou no apostolado de Jesus Cristo. O mestre foi para as mulheres judias não somente salvador, dentro de uma concepção que já havia sido anunciado pelas Escrituras, mas também aquele que vem resgatar a dignidade da condição social feminina. Então, quando nós pegamos aí as mulheres do Evangelho, que nós vamos citar algumas delas, Joana de Cusa, Magdala, Maria, a mulher hemorroíça, e tantas outras mulheres que foram destacadas dentro desse contexto, nós vamos começar a perceber que Jesus ele trouxe a mulher dentro do papel do Evangelho com muita tranquilidade, e ele entendia perfeitamente, como nosso mestre, a importância dessas mulheres nesse trabalho que ele iria desenvolver junto de nós. Outra questão extremamente importante é que nos dias de Jesus, os rabinos se recusavam a ensinar as mulheres. Era atribuída à mulher uma condição social inferior. Jesus não somente as ensinou, mas as teve como amigas. Então, essa participação das mulheres dentro do Evangelho, ela foi de extrema importância do ponto de vista da conotação que Jesus trouxe com os aspectos mais particulares que as mulheres conseguem trazer, conseguem atribuir dentro da sua trajetória. Outra questão importante aqui se refere ao seguinte: Jesus veio modificar os velhos conceitos da supremacia do homem sobre a mulher, ao estabelecer no seio do cristianismo condições de igualdade, relembrando o primeiro mandamento. Foi assim que aquelas sociedades cristãs primitivas viram emergir em seu próprio ambiente as associações de mulheres piedosas, cujas principais atividades eram as de serviço de amor ao próximo. Então, nós vamos começar, quando nós estudamos o Velho Testamento, e vamos passar a analisar o Novo Testamento, vamos ver essa questão do amor, a afetividade, o envolvimento, a participação das mulheres dentro dessa conotação. Então, é muito interessante
a gente trazer pontos, as mulheres nos vários cenários que Jesus permitiu que elas participassem. Dentro dessa proposta, nós vamos perceber que a primeira dessas congregações de mulheres, naturalmente, ela surgiu na Galileia. E era composta principalmente de mulheres oprimidas, mulheres simples, mulheres do povo, algumas adúlteras, outras de vida duvidosa, viúvas, escravas. Então, todas essas mulheres faziam parte desse conglomerado aí que veio consolidar o Evangelho do Cristo. Essas associações de mulheres acompanhavam Jesus em seus deslocamentos e davam-lhe suporte assistencial nas vezes em que as aglomerações de pessoas se tornavam imensas. Nesses momentos, elas atendiam os mendigos, os pedintes, os coxos, os aleijados, com auxílios de amparo e de solidariedade. Então, dentre as várias mulheres do Evangelho, nós vamos citar algumas, vamos tentar ver se nós estamos com a memória bacana, né? Vamos ver se nós vamos estar lembrando. Nós vamos ver Maria, mãe de Jesus, Lídia, mãe de Silas, Maria e sua irmã Marta. Então, no caso aí, seria uma das mulheres, Maria e sua irmã Marta, Susana, Salomé, Maria Cleopas, Maria, mãe de João Marcos, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Loide e Eunice, avó e mãe de Timóteo, Priscila, esposa de Áquila, e Lídia, viúva, digna e generosa. Então, são algumas das mulheres que nós vamos ter aí como passagens dentro do Evangelho. Mas hoje, dentro dessa nossa proposta, nós vamos começar a perceber aqui que a nossa referência maior nesse estudo de hoje, ele naturalmente ele vai passar por 3 livros. Nós vamos fazer aqui algumas citações do livro Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco. Vamos trazer algumas questões lá de Joana de Cusa, lá no livro Boa Nova, e Quando a Meta é Ser Feliz, de Carlos Abranches. Então, são reflexões que nós vamos estar fazendo dentro desses livros. Eu achei interessante a gente colocá-los aí, até mesmo a capa, para a gente identificar os livros como referências bibliográficas nossas aí. Então, dentro desse contexto que nós estamos falando, nós vamos procurar trabalhar a mulher perante a fé, perante o dever, perante a verdade, perante o conhecimento, perante o desconhecido e perante a evolução. Então, dentro do Evangelho do Cristo, ao nosso ver, nós entendemos que a passagem relacionada a uma mulher que é caracterizada pela fé, nós vamos ver a mulher hemorroíça. E essa passagem, todas as vezes que nós temos a oportunidade de ler essa passagem, que está lá em Marcos, capítulo 5, versículos 25 e 34. Nós vamos ver também lá em Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 20 e 22. E em Lucas, mais detalhado, que está lá no capítulo 8, versículos de 43 a 48. E a passagem, nós vamos utilizar hoje como referência, nós vamos pegar a passagem que está lá em Marcos e vamos ler rapidamente e vamos fazer alguns comentários a respeito dessa passagem. E a passagem diz assim: ora, certa mulher que fazia 12 anos que padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou-lhe o manto. Porque dizia: se tão somente tocar-lhes as vestes, ficaria curada.
E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Mas ele olhava ao redor para ver o que isto fizera, para ver a que isto fizera. Então, a mulher atemorizada, trêmula e cônscia do que nela se havia operado, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Gente, eu não sei se vocês já pensaram sobre essa passagem um pouco mais profundamente, e confesso que todas as vezes que nós temos a oportunidade de comentar sobre essa parábola, estudar essa parábola, essa passagem, desculpa, nós vamos começar a perceber uma situação muito inusitada. Primeiro, Jesus ele estava no meio da multidão. E do ponto de vista da temporalidade, Jesus ele já estava numa situação em que as pessoas já o conheciam, já aproximavam dele para que fossem operadas as curas. E de repente, e aí nós vamos ver essa narrativa em outros evangelistas, Pedro vira para ele e fala assim: mestre, mas todos estão te tocando. E o Senhor pergunta: alguém me tocou? Então, quer dizer, na concepção de Pedro, foi, meu Deus, todo mundo está encostando no médico, está empurrando, está tentando obter alguma condição para que seja restabelecido. Mas, de repente, o mestre vira e fala: alguém me tocou? Então, nós vamos começar a pensar nessa passagem, e aí nós vamos lá para o versículo 30, que diz assim: percebendo em si mesmo que saíra dele poder. Então, quando nós estudamos, eu não sei se o Francisco está lembrado dessa passagem lá com o nosso amigo Carlos Torres Pastorino, e aí ele vai utilizar um recurso lá do grego, e ele ainda fala assim: tocou as vestes, mas na realidade a mulher ela tocou a borla da veste. O que seria a borla? A pontinha da vestimenta. Mas na consciência daquela irmã, daquela companheira, ela tinha a certeza que se ela tocasse, se ela chegasse na presença desse amigo, ela seria curada. Ele não precisaria falar nada com ela, ele não precisaria fazer nenhuma atividade. O simples toque na concepção dela seria curado. E aí, Jesus, no momento em que a companheira toca nas vestes do Cristo, Jesus percebe que algo saiu dele. Então, quando Jesus vira para Pedro e fala: quem me tocou? Ele estava percebendo que o seu magnetismo, as suas energias estavam sendo utilizadas em benefício do próximo. Então, quem me tocou as vestes? E o mais interessante, e aí nós vamos ver nesses 3 últimos versículos aqui, que basicamente sintetizam toda a estrutura, mas ele olhava em redor para ver a que fizera isto. Então, apesar dele estarem reunidas uma infinidade de pessoas na multidão que estava ali, ele olhava ao redor para perceber quem tinha feito essa ação, quem tinha conseguido retirar essa energia do Cristo. E aí ele percebe, então, uma mulher
que no texto, lá no versículo 33, vai falar assim: então a mulher atemorizada e trêmula, côncia do que nela havia operado, ou seja, com consciência do que tinha operado, porque ela percebeu que aquele mal havia desaparecido, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Agora, uma fala que nós vamos ver basicamente em todas as passagens de curas: tua fé te salvou, vai-te em paz. Vá e não peques mais. Então nós vamos começar a perceber Jesus tentando demonstrar que nós somos os responsáveis diretos pela nossa transformação. Então, muitas vezes nós procuramos algo, nós tentamos melhorar de alguma determinada situação, mas nós somos os responsáveis diretos. Então, a tua fé te salvou. A tua melhora te salvou. A tua consciência te salvou. Então, dentro dessa proposta, nós vamos ver que a fé, já que nós estamos falando das mulheres do Evangelho, a fé como característica primeira dessa nossa companheira. Então, assim como Cristo, lá no livro Ave Cristo, no livro em que nós vamos perceber toda uma trajetória histórica do cristianismo primitivo, e nós vamos perceber também algumas características extremamente importantes e várias outras obras também que vão ressaltar as várias características dos discípulos do Cristo. Nós vamos perceber que assim como Jesus, ele trouxe para junto de si companheiros com características completamente diferentes, cada um com as suas particularidades, alguns com questões relacionadas à fé, à verdade. Também essas mulheres foram reunidas ao redor do Cristo com essas funções específicas e, naturalmente, elas puderam compartilhar toda a sua vivência, toda a sua condição espiritual. E aí nós vamos encontrar nessa nossa companheira, que está lá em Marcos, que está em Lucas, que está em Mateus, o grande exemplo de fé. Temos outras passagens, mas aqui o nosso objetivo é focar do ponto de vista das mulheres no Evangelho e das mulheres do Evangelho, dentro dessa concepção. Então, fica aí a nossa proposta de tentar trazer que cada uma dessas mulheres contribuíram com uma característica específica. A mulher hemorroíça trabalhou a questão específica da fé, a importância da fé nas nossas concretizações mais importantes. Então, avançando mais um pouquinho, nós vamos ver a mulher perante o dever. Então, vamos pegar aqui a mulher perante o dever. Quando nós analisamos a mulher perante o dever, nós vamos lembrar de uma das personalidades muito importantes do Evangelho, que nós carinhosamente vamos citar o nome aqui, Joana de Cusa. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos, o nosso grande amigo espiritual, que através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier trouxe essa obra Boa Nova maravilhosa, nós vamos ter o relato de uma das passagens mais importantes, a meu ver, que vem ressaltar a questão da mulher perante o dever, perante a sua responsabilidade primeira. Então nós vamos pegar aqui um trechozinho lá da obra, da Boa Nova, que diz assim: entre a multidão que invariavelmente acompanhava a Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se julgavam interesses vitais de comerciantes e pescadores.
Então, dentro dessa proposta, quando Humberto de Campos ele traz o relato de Joana de Cusa, nós vamos ver que Joana de Cusa, pelo fato dela ser uma mulher que participava da sociedade naquela época, e que naturalmente ela tinha algumas responsabilidades sociais, principalmente com o marido, ela tinha aquele desejo de ficar, de participar junto ao mestre mais ostensivamente. Mas Jesus, ele sempre deixou claro para ela que no momento oportuno ela daria o seu testemunho. Então, ela ficava muito preocupada, porque ela queria, algumas vezes, deixar toda aquela proposta social junto ao intendente de Cusa, o seu esposo, mas Jesus sempre falou, olha, neste momento, a sua responsabilidade, o seu primeiro dever é com sua família. E no momento oportuno, você irá dar o seu testemunho. E aí, nós vamos ver um pouco mais à frente, quando nós vamos ler o livro Boa Nova, no momento em que os cristãos, eles estão sendo queimados. Alguns estão sendo queimados, outros estão sendo jogados para os leões. E Joana, naturalmente, após um certo período, ela vem a declarar-se naturalmente como cristã. E era de se esperar que ela viesse dar o testemunho nesse momento de uma opção que ela fez de apoiar o mestre. Então, nós vamos ver nesse pequeno trecho aí que diz assim: após ouvir-lhe longa exposição, Jesus ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai a haver te julgado digna do trabalho desde agora. Então, e aí nós vamos ver, fechando a sequência, acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro, a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Então, essa, para quem teve a oportunidade de ler o livro Boa Nova, é uma passagem em que Joana de Cusa ela recebe a oportunidade de abjurar. E o filho dela, que também estava ali sendo condenado, que estava ali passando por aquele suplício, diz para a mãe: abjura, mãe, abjura. E ela responde: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Então, confesso para vocês que é uma passagem, quando eu li, muito marcante, muito forte do ponto de vista da consciência espiritual que Joana de Cusa caracteriza, que ela manifesta naquele momento.
principalmente porque o filho sucumbe junto com ela naquele momento. Então a gente começa a perceber a trajetória, né, desse espírito. E aí, quando nós vamos analisar Joana de Cusa, e vamos ver essa nossa companheira nas suas várias reencarnações, nós vamos ver um nome muito parecido, chamada Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Então, é muito interessante quando nós pegamos Joana de Ângeles hoje, reencarnação de Joana de Cusa, e aí nós vamos começar a entender o seu perfil psicológico. E aí, dentro dessa proposta, diz assim: dentre todas as encarnações de Joana de Ângeles, foram permitidas a divulgação aqui em nosso plano de apenas 4, todas marcadas pelo seu exemplo de pungente humildade e heroísmo. Então, dentro dessas reencarnações, nós vamos ter Joana de Cusa, nos tempos do Cristo, nome ainda desconhecido na Itália, nos tempos de Francisco de Assis, a irmã Soror, Joana Inês de la Cruz, no México, no século XVII, e Joana de Ângeles de Jesus, no Brasil, século XIX. Então, quando acertadamente o Cristo afirma para Joana de Ângeles, no passado, Joana de Cusa, enquanto ele afirma para Joana de Cusa, então vamos colocar assim, que ela, no momento oportuno, daria o seu testemunho, Jesus, ele tinha uma visão temporal da trajetória dessa nossa companheira. Então, ela seria e é hoje um dos espíritos responsáveis pelo movimento espírita no Brasil, pela divulgação da doutrina espírita, e o interessante, com hábito, vestida com hábito. Olha que como que a encarnação dela como a Soror Joana Inês de la Cruz influenciou a trajetória dela. Mas Jesus sabia que no cumprimento do seu dever, ela estaria dando contas de cumprir aquela proposta anunciada lá atrás com Joana de Cusa. Gente, eu acho essa passagem de Joana de Cusa, dentro do livro Boa Nova, uma das mais expressivas do livro e do Evangelho, claro, junto com a mulher hemorroíça. Então, quando nós hoje pegamos a obra de Joana de Ângeles, Joana de Cusa no passado, junto com Divaldo Pereira Franco, e analisamos as características de Joana de Ângeles, nós conseguimos perceber a nobreza desse espírito, que vem colaborando aí com a doutrina espírita, com os textos, com as propostas mais profundas. E dentro dessa sequência, nós vamos colocando aqui, vamos só reiterar aqui uma questão importante. Então, Joana de Cusa, sendo a representação do dever, a responsabilidade, vamos analisar a trajetória dela. Eu queria retomar uma questão aqui que eu acho também importante. Divaldo Pereira Franco, ele teve a oportunidade de ir lá no México e conhecer um pouco da trajetória da madre Soror, Joana Inês de la Cruz. E ele ficou muito envolvido com essa trajetória, mas, ao mesmo tempo, ele começou a entender também que essa trajetória dele começou lá atrás, junto com Joana de Cusa. E que esses dois vieram em reencarnações aí, fazendo os trabalhos, e hoje nós vamos ter Divaldo Pereira Franco junto com Joana de Ângeles nesse maravilhoso trabalho. Então,
nós não podemos desprezar a figura do filho de Joana de Cusa, dessa trajetória também apostolar desses dois irmãos que, em um dado momento, tiveram a oportunidade de dar o seu testemunho. E hoje eles estão dando o seu testemunho junto com a nossa querida doutrina espírita. Então, vamos avançar. E aí nós vamos ver a mulher perante a verdade. Então, o grande exemplo que nós vamos ter nas passagens do Evangelho da mulher perante a verdade é a anunciação a Maria. A característica desse espírito que veio ser responsável pela condução inicial do Cristo na face da terra. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela, disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E aí, dentro dessa passagem, nós gostaríamos de comparar as duas anunciações, a anunciação a Maria desse espírito que viria ser o seu filho através do anjo, e a anunciação a Zacarias. E aí eu gostaria que vocês lembrassem, eu não sei se vocês, né, se está fresco na mente, Zacarias, ele simplesmente, o que ele faz quando ele recebe essa informação de que ele receberia um filho? Porque os anjos, os espíritos, anunciaram para ele também. Então, a diferença de Maria, que a Maria, ela faz um questionamento, mas como é que vai acontecer isso se eu não tive contato com homens, com o pai? Então, ele traz a informação e ela simplesmente responde assim: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então, dentro dessa questão da verdade, perante a verdade, ela teve uma posição de submissão àquelas informações. Ela acatou as orientações. Em compensação, nós vamos ver o companheiro que meio que duvida, né? E aí, o que acontece com ele? Alguém consegue lembrar? Você lembra, Sônia? O que vai acontecer com Zacarias? Quem consegue lembrar aí? Só para eu tomar uma água aqui.
Acho que da Maria Helena lembra. Ele fica mudo? Fica mudo. Maria Helena, você lembrou lá do estudo nosso lá com o Pastorino, né? Então ele vai ficar mudo. E ele só volta a falar quando? Aí vamos complementar. Ele só volta a falar após o nascimento do filho. Olha que coisa complicada, né? Então, enquanto um acata com muita tranquilidade, o outro reluta. E aí nós vamos ver a característica de Maria como aquele espírito superior que esteve aqui na Terra com uma função muito específica e que aí nós vamos ver lá no livro Maria de Nazaré toda essa complicação que muitas vezes a gente não consegue entender. E aí tem algumas questões que as pessoas relatam que não conseguem entender com relação ao corpo espiritual de Jesus, se era corpo espiritual, se era corpo... né, então, lá no livro Maria de Nazaré, nós vamos entender toda essa proposta bem detalhada. Então, nós vamos perceber ali que Miramês ele vai destrinchar uma série de questões que são de extrema importância para o nosso conhecimento. Mas o que importa é que a posição de Maria perante a verdade, ou seja, perante a verdade, nós precisamos ter a persistência, o acreditar perante a verdade. Então ela acreditou naquele anjo, naquele ser espiritual, naquele espírito que foi o emissário naquele momento. Mas tenhamos muito cuidado nessas questões, porque ela fez uma... Não foi um processo totalmente assim, irracional. Ela faz alguns questionamentos. Mas quando ela percebeu a seriedade da situação, ela responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E para falar isso, em alguns momentos da nossa vida, realmente é complicado. A gente começar a procurar entender as temáticas que acontecem na nossa vida, os envolvimentos que acontecem na nossa vida, e a gente ter uma condição de, perante a verdade, exige uma maturidade espiritual importante. Então, agora, avançando dentro dessa estrutura, nós vamos ver duas companheiras também perante o desconhecido ou perante o conhecimento. O que significa isso? Cada um de nós nos relacionamos perante o conhecimento de formas completamente diferentes. Lamentavelmente, nós ainda não conseguimos identificar o que realmente é importante para a nossa evolução. E aí, nessa passagem, nós vamos ver lá as irmãs Maria e Marta, que nós já havíamos citado lá no início, diz assim: Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa. E aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a parte Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Então, quando nós analisamos essa passagem, e aí hoje nós vivemos num mundo totalmente virtual, no mundo em que as informações chegam de todos os lugares
informações verdadeiras, informações falsas, e inclusive essa semana eu achei muito interessante, porque nós entendíamos que algumas questões que chegam na internet, do ponto de vista da química, da matemática, das ciências de uma forma geral, são informações que as pessoas teriam cuidado de trazer ou de colocar de forma que não estivessem erradas. Mas eu tenho ficado assim preocupado quanta informação equivocada. E aí, vamos nos imaginar hoje nessa situação, nesse mundo de informações muitas vezes desnecessárias, no momento em que nós vamos escolher a melhor parte. Então, muitas vezes nós ficamos perante o conhecimento ali com um mar de informações desnecessárias. E aí a gente faz a seguinte pergunta: o que eu aprendi com isso? Lá no finalzinho, o que isso modificou? Qual a transformação que isso trouxe para a minha vida com essa informação? Aí a gente fala, meu Deus, hoje eu fiquei 1 hora vendo uma série de coisas que não agregaram nada. E em se tratando do Evangelho, o Cristo é a melhor parte. Então, enquanto a irmã estava preocupada com os vários afazeres, com as várias situações do dia a dia, o Cristo estava lá. E a sua irmã se preocupou em ouvi-lo. Então, muitas vezes, nós precisamos, perante o conhecimento, ter essa capacidade de discernir em que momento é importante eu parar, eu me dedicar naquela situação. E hoje é assim é muito interessante nos grupos, nas atividades que hoje nós temos de informação, a quantidade de informações assim que não agregam muito. E nós estamos, com certeza, perdendo a melhor parte. Então, quando nós vamos chegar lá à noite, que nós vamos fazer, conforme nos diz Santo Agostinho, reflexionar sobre o nosso dia, nós vamos falar, meu Deus, hoje foi horrível. Então, eu preciso rever uma série de situações. Então, perante o conhecimento, essa foi uma consideração muito, muito importante da nossa irmã. E seguindo aqui na sequência, nós vamos ver perante o desconhecido, a mulher perante o desconhecido. E olha só, a grande angústia nossa hoje é quando nós nos deparamos com algo que nós não estamos em uma situação de conforto. Isso nos causa, hoje, um certo desequilíbrio. Nós ficamos preocupados. Então, muitas vezes, vamos supor, Sônia tem uma entrevista para fazer. No dia anterior, ela quase não dorme por causa dessa entrevista, né, Sônia? Aí, de repente, a Miriam tem uma atividade para fazer, e assim sucessivamente. O Lauro tem uma atividade para fazer. A Idê tem uma atividade para fazer. Mas aí, olha que interessante essa passagem, que está lá em Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. E diz assim, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado e algumas outras com elas. E encheram a pedra e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia.
dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado ao terceiro dia ressuscite. E ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 12 e a todos aos demais. Então, nessa passagem, vamos voltar aqui, a mulher perante o desconhecido, vamos começar a pensar nós recebendo essa incumbência de ir fazer aquela, dar condições para que o corpo possa ser ali depositado corretamente, limpo, com uma roupa adequada, o corpo sendo preparado. E a ansiedade delas por fazer isso com o mestre. E naquele momento, misturado uma situação de ansiedade e, ao mesmo tempo, ficaram ali atemorizadas, assustadas do que tinha acontecido. Então, normalmente, quando nós estamos lidando aí com o desconhecido, nós temos essas reações. Quando nós temos algo a fazer de grande importância que nós consideramos, isso causa em nós momentos de muito desequilíbrio. E essa temática, a mulher perante o desconhecido, vem ressaltar exatamente a passagem dessas companheiras que receberam essa incumbência de limpar e de preparar o corpo do nosso mestre. Então, vamos começando aqui a fechar a mulher perante o desconhecido. Gente, alguém gostaria de fazer alguma consideração antes da gente, para a gente poder caminhar aqui para o encerramento? Sônia, mais alguém, gente, gostaria de fazer? Bom, então vamos aqui para a nossa fala final aqui, que diz assim: a mulher perante a evolução, a última sequência. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu, podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. O profeta Nazareno fitou enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta-te os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino de Deus e te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde estão o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje
nesse novo sol a iluminar-te o destino, caminha. Caminha agora sobre a luz, porque o amor... Opa. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Vamos voltar lá embaixo. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, dentro dessa proposta aqui, já caminhando para o nosso encerramento aqui das nossas considerações, nós vamos perceber que o Cristo, ele traz e ele trouxe para nós uma informação muito importante. Ninguém está condenado ao pecado eterno. Todos nós, em algum dado momento da nossa trajetória evolutiva, e aí nós vamos ver aqui a mulher perante a evolução, essa passagem aqui, todos nós, em algum momento, vamos passar por transformações naturais. E aí nós vamos lembrar lá de Joana de Cusa, e o Cristo ele tinha essa condição de temporalidade, de percepção de temporalidade. O infeliz de hoje será o sábio, será o venturoso do futuro. Então, nessa perspectiva, ele sabia, o Cristo tinha clareza, e lembrando lá do livro Caminho, Verdade e Vida, do livro, toda a obra que vem trabalhando as questões do ponto de vista de evolução, e aí nós vamos ver, principalmente no livro A Caminho da Luz, a questão primeira e a questão mais importante, que é a evolução nossa. Então, lembrando que Cristo, lá no capítulo A Gênese Planetária, esteve aqui no início do processo de formação do nosso orbe, para que alguns milhões de anos depois pudesse vir pessoalmente contribuir com a nossa evolução, e isso está muito claro lá nesse capítulo, A Gênese Planetária. Então, nós vamos começar a ver que o Cristo ele é muito mais do que a gente poderia imaginar. Então, dentro desse capítulo aqui, A Mulher perante a Evolução, essa fala e essa situação aqui, o Cristo mostra. E ele sempre, em algum momento, ele traz essas considerações. Da gente, no momento oportuno, nós daremos os nossos testemunhos. Então, de repente, nessa encarnação, eu não vou conseguir dar meu testemunho de uma forma mais expressiva. Mas no momento oportuno, nós daremos o nosso testemunho. E mais importante, ninguém está condenado ao pecado eterno. Todos nós, em algum momento, lembrando das leis do progresso, seremos impulsionados nesse processo evolutivo. Então, quando nós retomamos lá as mulheres, e Jesus, de uma forma muito precisa, foi pegando essas companheiras que poderiam dar os seus mais variados testemunhos, e aí as passagens do Evangelho remontam isso com uma facilidade, com uma clareza muito grande, nós vamos começar a entender a importância das mulheres no Evangelho. Quando nós, por exemplo, pegamos o Velho Testamento, temos, é claro, algumas situações, algumas manifestações de algumas mulheres dentro do Velho Testamento. Passagens muito específicas. Mas nós vamos ver aqui, com Jesus, essa característica primeira das mulheres trazendo as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo trazendo propostas de renovação.
Então, essas propostas de renovação são extremamente importantes para a nossa vida. Então, fica aí a nossa proposta de hoje. Para as pessoas que, de repente, não entenderam, né? Porque estava esperando a Marilda. Mas o que aconteceu foi o seguinte, Marilda, ela teve um imprevisto hoje, então ela me ligou à tarde e falou, olha, Wagner, nós não vou poder estar aí com vocês, e né, pediu desculpas a cada um de nós, né, pelo fato dela não poder, mas nós também entendíamos que nós precisávamos tocar aí a proposta da noite. Então, vocês desculpem também aí pela retomada desses temas que nós trabalhamos hoje, mas o nosso objetivo foi meio que acalorar um pouco mais essa temática das parábolas e ensinos de Jesus. Algumas delas nós vamos estar trabalhando especificamente com alguns companheiros, então nós gostaríamos que vocês acompanhassem aí nos grupos aí os temas que vão ser desenvolvidos. E uma outra questão, aqui aproveitando aqui no final, nós vamos, depois nós vamos conversar com o Francisco, com Maria Helena, com o Luciano, que nós gostaríamos de fazer aqui, pelo menos uma quarta-feira, um estudo da forma que nós realizamos lá no estudo minucioso, de uma forma um pouco mais minuciosa. Mas aí nós vamos contar com a participação de vocês. Primeira questão é que nós vamos ter que ouvir, vai ter momentos que vocês vão se posicionar nesses estudos aí que nós vamos fazer. Então fica aí Então nós vamos utilizar as técnicas do Evangelho Redivivo, que é uma técnica de estudo do Evangelho minucioso, que veio lá com a FEB, mas que começou com o Sr. Honório Abreu, com a família Abreu, com o Sr. Oswaldo, com o Sr. Honório, com Magda. E vamos também pegar alguns textos do livro Sabedoria do Evangelho, que nós estudamos sempre aos sábados, lá no Bezerra de Menezes. Então, a ideia é acalorar um pouco mais essa questão do estudo, mas, ao mesmo tempo, dar a oportunidade de vocês manifestarem as posições de vocês com relação a algumas questões ali sobre o Evangelho. Então, nós vamos fazer meio que uma roda de conversa ali sobre alguns tópicos. Mas, enquanto essa proposta não acontece, aí vocês vão acompanhando os temas que nós vamos divulgar aí essa semana, e nós vamos contar também com a presença do Mário, com outros companheiros, do Silvio, que já marcaram a presença aí. Então, vocês vão acompanhando, fica o nosso agradecimento, queria agradecer. Gente, mais alguma questão? Para a gente poder fazer a nossa prece? Hoje não falaram nada. Miriam? Mais alguém gostaria antes da gente fazer a prece? Francisco? Wagner. Oi. É só mesmo, né, agradecer, né, que eu acho que essa oportunidade de estudar dessa forma, né, essas informações sobre as mulheres no Evangelho e do Evangelho, elas são muito importantes, né, porque nós temos essa visão aqui muito materialista, né, e negativa, inferior da mulher, né, ainda na nossa sociedade. No entanto, fica claro, né, o compromisso que a mulher tem, né, dentro na perspectiva religiosa, na visão, né, espiritual, e o respeito, né, de Jesus com cada uma dessas mulheres. Né, eu já tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre Marta e Maria, a gente aprende muito, né, e é uma reflexão assim, importante, né, o que a gente está dando maior atenção, né, às coisas materiais, né, ou aquela visita, né, de Cristo naquela casa, né, esse momento mesmo dessa entrega religiosa, né, a gente cuidar do nosso espírito. E outras figuras aí também. Então, assim, que para mim representam, né, fala mulheres, né, mas representa mesmo o nosso lado, né,
reencarnatório, né, nas oportunidades que a gente tem, ora homens, ora mulheres, né? Mas é a partir justamente dessas oportunidades desenvolver, né, nossas virtudes. Então, assim, nossa, é belíssimo o estudo, vale a pena, né, pegar cada uma dessas mulheres, né, e a gente tem obras, né, alguns livros muito bons trazendo, né, de forma mais detalhada cada uma dessas personagens, entre aspas, né? Então, assim, vale a pena mesmo. Te agradecer pela oportunidade. Ô, Sônia, outro livro também que nós citamos no início foi o livro Primícias do Reino, que ele é um livro muito bom do ponto de vista das informações, o livro Boa Nova, que nós também colocamos aí, Sim. e os trabalhos de estudos, que nós temos Parábolas, Ensino de Jesus, tem o Caibar Schutel, tem outros livros aí Caibar. que tem assim uma tônica de estudo, mas o objetivo nosso hoje foi basicamente fazer uma rápida passagem aí por essas mulheres. E confesso que a nossa companheira Joana de Cusa, nós tivemos a oportunidade de presenciar esse trabalho dela, de presenciar outros espíritos que numa condição de temporalidade vieram aí durante nós reconhecemos o espírito lá atrás e hoje nós reconhecemos o espírito aqui no nosso presente, vamos colocar assim, no nosso presente mais próximo. Então, a gente começa a perceber, quando a gente fala em Bezerra de Menezes, e, de repente, a gente remonta lá atrás, a gente volta lá atrás e vê Bezerra de Menezes lá dentro do Evangelho de Jesus, então a gente começa a perceber como que é importante essa questão da temporalidade e que nós estamos em constante processo evolutivo. Então, e nada mais justo de que demonstrar que as mulheres do Evangelho, elas vêm trazendo com muita clareza essas informações. Então, queria agradecer, viu, gente, a participação de cada um de vocês, aqui presentes, encarnados e desencarnados. Nós vamos passar, então, para a nossa prece final. Queria pedir a Maria Helena para fazer a prece por nós. Eu não sei como é que está o áudio aí, se for possível. Dá para fazer, Luiz? Boa noite. Nós agradecemos muito pela oportunidade do estudo da noite e eu comentando no silêncio, né, do meu coração, do meu cérebro, sempre que falamos da mulher do Evangelho, muitos de nós esquecemos de Joana. Foi uma irmã muito preciosa na caminhada do nascimento do Mestre Jesus, porque nós só conhecemos os reis magos. Mas ela estava, nesta mesma ocasião, para ir encontrar com Jesus ainda, junto de Maria e José, no seu nascimento, e o presente que ela ia levando para Jesus, para ofertá-lo, eram pérolas. Mas durante todo o caminho, cada dificuldade que ela encontrava com um irmão, ela dava uma pérola. E quando ela chegou junto de Jesus, ela já não tinha mais as pérolas. Mas como nós aprendemos no estudo, foi o presente mais valioso que Jesus ganhou naquela época, porque antes
do seu pedido, no seu mandato, no seu testemunho de trabalho, ela já tinha feito, que é dar algo aos irmãos de que necessitavam. Então, numa próxima oportunidade, vamos lembrar dela e falar na íntegra, direitinho, como que foi essa passagem. E nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, nossa Mãe Santíssima, pedindo a Bezerra de Menezes que envolva os nossos corações e levando a todos os lares a vibração de paz, de harmonia e de força, para que juntos possamos caminhar e servir em favor de nós mesmos e daqueles irmãos de que de nós necessitam. Nós vamos fazer o Pai Nosso do nosso amigo espiritual João de Deus, psicografado por Chico Xavier, que muitos não conhecem. Então, vamos junto fazer essa prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada de redenção. Cumpra-se o teu mandato, que não vacila nem erra, nos céus como em toda terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar ao nosso irmão que vive longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que o vosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do nosso amor, assim seja. Que Jesus, nossa Mãe Santíssima, nos ampare, nos proteja e nos dê condição de caminhar e servir, hoje, agora e sempre. Isso aí, gente. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. E na quarta-feira que vem nós estaremos aí novamente. Um abraço, viu, gente? Boa noite. Boa noite, Maria Helena.